Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa tarde, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês em mais um Candomblé Total pela nossa Sensorial FM, uma das gratas surpresas da web nos últimos tempos, uma rádio totalmente estruturada, e o que eu agradeço ao babá Ronald Ed pelo convite aqui para essa feitura de programa, que já vamos aí quase 2 anos, né? 1 ano e meio mais ou menos, e uma grata alegria na minha vida. E hoje a gente vai falar um pouco de origem. Origem, você sabe que é o começo de muita coisa, o nascedouro de algumas coisas, a nascente, a procedência, a ascendência de algumas coisas. E as religiões afro-brasileiras não poderiam ficar atrás numa situação assim. Todo começo parte de alguma situação, de alguma coisa que dá origem a esse prosseguimento. No caso da nossa religião, todo nascedouro, toda origem tem um porquê, porque a partir dali você tem procedimentos e coisas que vão te dar um norte a partir disso. E alguns autores, dos quais muito me agrada, o fator de registrarem no papel, hoje em dia nas letras digitais, ou gravações que sejam, a forma de como se conduz a nossa religião. Da onde que se vem, para onde que se vai, se a gente seguir determinadas normas. E um desses autores, que muito me agrada até como jornalista profissional diplomada nessa área, e que eu faço pesquisa já há bastante tempo, sou candomblessista já há um bom tempo, e desde criança convivo com essa cultura por intermédio da minha mãe, principalmente carnal, já falecida, e de outros parentes atrás, né, ou ascendentes a ela, né, gente que veio antes dela, e a gente vem nessa tocada já tem bastante tempo. De criança, eu já participava, mesmo sem saber o que era ser uma EQUED, que é o meu posto, o meu cargo, do qual muito me orgulho e trago comigo já há 15 anos confirmada. Porém, já venho participando disso na minha vida pessoal desde os anos 70, dos quais aí já conto nascida. E de criança, nos anos 80, 90 e nos anos 2000, aquela coisa ratificada numa roça de candomblé. Mas eu dizia sobre os autores, os quais me dão suporte para os meus estudos na área. É muito salutar que a gente tenha isso registrado no papel, em livro, em pesquisa. Isso pelo século XX até agora, no século XXI, a gente tem contado com muitos títulos, com muita gente boa que traz isso. E um desses autores
contemporâneo vivo, graças a Deus, e ao próprio orixá dele, né, que ele é de Logum-Edé, Ney Lopes, que é também compositor, escritor de primeira linha, advogado por formação, mas um excelente sambista em todas as vertentes. Então ele tem uma gama de trabalhos, de composições musicais nessa área, de Ijexá, por exemplo, e, enfim, uma infinidade de músicas, como outros compositores, Roque Ferreira, enfim, um monte deles. Falecido também Luiz Carlos da Vila, mas Ney Lopes é vivo e mora em Seropédica, que é uma cidade serrana do Rio de Janeiro. Um abraço muito fraterno a ele, porque já escrevi a respeito dele. Tem um outro amigo que também é candomblessista, ou pelo menos é um simpatizante ferrenho, meu amigo Oswaldo Faustino, que já escreveu sobre Ney Lopes, e inclusive eu tenho alguns livros dele. Inclusive dei um de presente, 20 contos e mais alguns réis, se eu não me engano, ele que me perdoe se eu não lembro direito o título, mas eu dei para uma amiga muito fraterna também, que estudou comigo, uma outra jornalista, Sueli dos Santos. Tem um livro justamente escrito por Ney Lopes, chamado, pelo Oswaldo Faustino, que é esse escritor, amigo, jornalista também profissional, sobre Ney Lopes, com o mesmo título, falando dele. E o Ney Lopes é um autor, um escritor muito profícuo, ele tem muitos livros, eu acho que deve ter aí, sei lá, talvez mais de 50 livros, até porque é um senhor já de pelo menos uns 70 anos, se me permite dizer. Não estou dando a data com certeza, aliás, a idade com certeza, porque não me recordo, mas ele já está nessa caminhada dos 70 anos. E por isso também a produção dele é muito grande. E sempre nesse viés dos afro-brasileiros, da religião afro-brasileira, ele, como eu disse, um filho de Logum-Edé. E muito fico feliz em saber quando ele lança um título novo. E ele participa de algumas coletâneas. E eu tenho um livro muito interessante, que é uma coletânea, chamado Nação Quilombo, que além do próprio Ney Lopes, traz Joel Rufino dos Santos, que é outro escritor esplêndido nessa área afro-brasileira, e Haroldo Costa. Eles, que é um excepcional ator, dramaturgo, jornalista já aposentado, enfim, um diretor de teatro maravilhoso. E todos sempre, como Muniz Sodré e outros autores, Reginaldo Prandi, muitos que circulam e navegam, Armando Valado e muitos outros que eu tenho também, obras da literatura deles. Juan Elbay, Caribé, Jorge Amado, muitos escritores trazem essa paixão e esse interesse pela nossa cultura afro-brasileira. E eu gostaria de falar um pouco, como eu disse, de origem, porque isso nos traz muita coisa para nós que reconheçamos o que nos acontece hoje. Mas daqui a pouquinho eu falo sobre esse assunto aqui no Candomblé Total da nossa Sensorial FM. Você sabe qual o retorno que você vai ter anunciando em outra rádio? Ai, que dor de cabeça! Só esse? Então anuncie com a gente e saiba como é simples e tão fácil de ter o seu produto conhecido por várias pessoas. Não perca tempo. Anuncie 11 9 40 26 60 68. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM.
E eu queria ler um pedacinho desse trabalho que eu falei agora, Nação Quilombo, no qual o Ney Lopes ele aborda o item ou no índice a parte desse livro que é de responsabilidade dele é sobre e se intitula assim, O Universo Religioso Afro-Brasileiro. E eu queria ler um pedacinho para a gente poder discutir em relação a isso. Ele diz assim: o sistema de religiões nascido na África e desenvolvido no Brasil, no ambiente da escravidão, baseia-se na crença em um Deus supremo. Criador do universo e fonte da vida, esse Deus infunde respeito e temor, mas é tão infinitamente superior e distante que não é cultuado. Ou seja, não pode nem precisa ser agradado com preces nem oferendas. Abaixo desse Deus situam-se nesse sistema seres imateriais, livres e dotados de inteligência, os quais podem ser gênios ou espíritos. Os gênios são seres sem forma humana, protetores e guardiões de indivíduos, comunidades e lugares, podendo temporariamente habitar nos lugares e comunidades que guardam, e também no corpo das pessoas que protegem. Já os espíritos são almas de pessoas que tiveram vida terrena, aliás, e por isso são imaginados com forma humana. Podem ser almas de antigos chefes e heróis, ancestrais ilustres e remotos da comunidade, ou antepassados próximos de uma família. Ao contrário do Deus Supremo, gênios e espíritos precisam ser cultuados para que, felizes e satisfeitos, garantam aos vivos saúde, paz, estabilidade e desenvolvimento, pois é deles também a incumbência de levar até o Deus Supremo as grandes questões dos seres humanos. Assim, já que contribuem também para a ordem do universo, eles devem ser sempre lembrados, acarinhados e satisfeitos, através de práticas especiais. Essas práticas, que representam o culto em si, podem, quando simples, ser realizadas pelo próprio fiel, mas quando complexas, devem ser orientadas e dirigidas por um chefe de culto, um sacerdote. Dentro dessas linhas gerais foi que as religiões africanas chegaram ao Brasil. Então ele nos dá um panorama de que, assim, grosso modo, coisas simples você pode fazer para agradar os espíritos, né, como ele diz, que estão mais próximos de você. Para o Deus Supremo, você tem que ter esses intermediários para que cheguem os pedidos até lá. Porque como ele está muito acima da gente, ele já está numa outra esfera, esse Deus Supremo, ele não precisa de agrado, ele se basta. Mas nós, que somos seres humanos, nós precisamos dessa situação, precisamos que agrademos os espíritos, enfim, as almas, como ele diz, para que a gente tenha o que precisamos, a obtenção dessa, entre aspas, favores. Precisamos disso. Quer dizer, é uma coisa que é retroalimentada. Precisa todo tipo de oferenda, porque cada caso é um caso. Para os relacionamentos, para os trabalhos, ganha-pão, trabalho no sentido de ganha-pão, de emprego, de serviço, de ocupação remunerada, relacionamentos variados, de familiares, amorosos, de trabalho, prosperidade variadas, enfim, para que se obtenha aquilo que se necessita, o que se quer. Então ele explica que você tem sim que fazer alguma coisa, mas se você tiver um certo grau de entendimento, para que a coisa inclusive seja bem feita, seja de acordo. Porque se você não tiver esse grau de conhecimento
e de andamento na religião, vamos dizer, você vai precisar de alguém. E para que isso haja uma realização a contento e que você consiga chegar aonde você quer. Então você vai precisar de uma pessoa que esteja num nível um pouco acima de conhecimento. Isso não é demérito, mas você precisa de orientação. Porque, na verdade, as religiões afro-brasileiras e, sobretudo, o candomblé, ele é muito complexo. Tanto que o primeiro degrau se leva 7 anos para você ter uma formação, vamos dizer assim, como se fosse um curso. Esse curso leva 7 anos para que você conheça pelo menos uma boa parte daquilo que você vai fazer no dia a dia, nas funções da sua roça de candomblé. O mínimo, o básico. E, na verdade, isso nunca se esgota. Mas você tem um primeiro degrau ou alguns degraus para chegar nesse primeiro período, vamos dizer, nessa primeira formação. Depois a segunda aos 14 e a outra aos 21. Você tem que fazer essa formatura, na verdade seriam as comemorações de 7, 14 e 21. E tem os intermediários, que aí você tem o seu primeiro ano, os seus 3 anos, vamos dizer que os seus 10 anos ou 12 anos que você queira dar alguma comida, alguma coisa para o seu orixá. E nesse intermediário de 14 a 21, você vai fazendo conforme a sua possibilidade, até financeira, ou disponibilidade de tempo, ou necessidade, grosso modo. Porque os obrigatórios são de 1, 3, 7, 14 e 21. Porém, quando eu digo a primeira formação termina aos 7 anos, é porque ao longo de 7 anos você tem esse aprendizado. E aí você se torna um ebome. Enquanto você não completa os 7, você é um iaô. No caso dos que são omorixados, que são raspados. Ogãs e equedes têm situações um pouco diferentes. Mas o aprendizado é ao longo da vida também. E também comemoram seus 1, 3, 7, 14 e 21 anos. E daí por diante. Porém, eles têm uma outra, ou nós, porque eu sou equede também, tem uma outra formação, um outro tipo de comemoração, diferente dos que são raspados, que são rodantes. Mas todos têm a mesma importância dentro de uma roça de candomblé, porque todos necessitam participar das atividades. Já já voltamos com Candomblé Total. A Manco é parceria além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Ó, troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matia, você é parceiro mesmo, hein? Ficou maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao fio e um gol! Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Amanco. Amanco! Voltando, meus amigos, aqui pela Sensorial FM, e eu queria deixar já com vocês os meus contatos. Aqui, por intermédio da rádio, vocês me encontram aí no Candomblé Total, no nosso site da Sensorial FM, mas eu tenho também os meus outros canais. Fica aí a seu critério, conforme a sua possibilidade e a sua maior habilidade para tratar. Então, gislainevicente07@gmail.com é o meu e-mail. O meu WhatsApp é 11 977 547604. Meu Instagram é gislaine.vicente9, numeral. Tenho também o Gislar96. No meu Facebook é Gislaine Araújo. Embaixo, entre parênteses, está Gislaine Vicente. Por ali você também pode falar comigo pelo Messenger. Fora aqui também tem os contatos da rádio, por intermédio do programa eu fico aí à disposição. E agradecendo desde já as sugestões, as críticas construtivas, as sugestões de pautas. E lógico que
tudo que é informação, release, possibilidades, parcerias, nós estamos dispostos a fazer. Então, eu dava continuidade a essa questão do Ney Lopes. Então, assim, grosso modo, ele dá uma introdução nesse livro Nação Quilombo, nessa parte em que é ele que escreve, junto com outros 2 autores, sobre essa simplificação, quando você vai se dispor a fazer um agrado a seu orixá, inquice, enfim, a entidade que você tem à vontade. E quando ele traz a parte de origem, ele diz o seguinte: em terra brasileira, pelas condições históricas em que se acharam as religiões trazidas da África, tiveram que sofrer aclimatações e adaptações, muitas vezes com a perda de elementos essenciais. Mesmo assim, passados vários séculos desse processo, muitos elementos permanecem. Através deles, podemos perceber que, da mesma forma que outros traços culturais determinantes da africanidade brasileira, as formas religiosas baseadas no sistema acima, esboçado e transplantadas para o Brasil, provieram basicamente de 2 regiões: as da bacia do Rio do Congo, nos atuais Congo, Brazzaville, República Democrática do Congo, e da atual Angola, e a do Golfo da Guiné, Nigéria, Benin, Togo e Gana, são atuais, com os nomes atuais, né? Da primeira região chegaram aqui os elementos e aspectos bantus da religiosidade afro-brasileira. E da segunda, os conhecidos como Nagôs, Jejes e Minas, também referidos genericamente como sudaneses. Então ele abre esse parênteses para dizer, olha, nós dizemos religiões afro-brasileiras, mas a origem vem de 2 polos. Uma, da bacia do Rio Congo, que nos países atuais, Congo, Brazzaville, República Democrática do Congo, essa bacia hidrográfica, e a atual Angola, né? Essa parte, e tem uma segunda parte que é a do Golfo da Guiné, que aí vem os atuais países da Nigéria, Benin, Togo e Gana, que aí do primeiro vieram os bantus, que se estabeleceram criando já uma parte dessa religiosidade, que é o chamado candomblé de Angola, o candomblé banto, né? O candomblé de caboclo, talvez, alguma coisa, tem algumas misturas. E da segunda, são genericamente os que vêm de Jeje, que se misturaram com os Nagôs, que são os de Queto, chamado de Queto, e os Minas, em menor quantidade. Então, essa origem, o que aconteceu? Houve uma miscigenação, uma mistura. E nessa mistura foi que se criou o candomblé brasileiro. Não é a Umbanda brasileira. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira, originariamente brasileira, que tem elementos da Igreja Católica, elementos do próprio candomblé e elementos de outras, digamos, seitas ou não, aí os umbandistas vão esmiuçar, inclusive até de Allan Kardec, eles têm esses trechos, né? Então eles têm a Umbanda, ela é um pouco misturada, porém é uma coisa tipicamente brasileira. O candomblé brasileiro, ele traz essa origem africana e aqui se estabelece de maneira diferente. Quando ele aqui se estabelece, algumas coisas são adaptadas. Por quê? Você não pode ter, por exemplo, um iroco. Até você pode ter, mas aqui se colocou a gameleira branca como uma árvore propícia para que tenha para que assuma, vamos dizer, essa responsabilidade que na África é do próprio iroco. Então, aqui até se tem, porém, às vezes a árvore não se adapta, que a gente chama que é uma árvore orixá, porque ela tem toda uma ancestralidade, porém, ela talvez, em algumas localidades do Brasil, ela não se adapte por uma questão só de botânica,
Então você tem vamos dizer, a genética da Terra, ou pelo menos um clima, o clima, né, a temperatura, então chuva, não chuva, então essas coisas que para fauna e flora é muito importante. Então aqui se adapta até por uma série de questões também, tem as questões políticas, as questões de relacionamento que hoje você não vai se conseguir fazer um paralelo de 200 anos atrás, quando a sociedade era outra. Havia todo um cerceamento, toda uma ditadura, toda uma escravidão, até de muita coisa, de costumes, né? Mesmo você tendo a libertação dos escravos, você traz todo um resquício, que a escravatura, a escravidão, é uma coisa muito pesada que se traz até hoje. Daqui a pouco nós voltamos com mais sobre esse assunto aqui, na Sensorial FM. Sensorial FM Web, a maior rádio holística do Brasil. Levamos aos ouvintes uma programação para esclarecimento interreligioso, unindo a espiritualidade ao bem-estar, qualidade de vida e conscientização da preservação ao meio ambiente. Corpo, mente e espírito formam a Sensorial FM Web. Voltando, meus amigos, aqui na Sensorial FM, Candomblé total para vocês. Mas é lógico que a gente abre além de procedimentos, além de coisas do dia a dia, da roça, que a gente vem trazendo um pouco de cultura, de história, porque muitas vezes a gente reproduz as coisas para frente, né? As pessoas reproduzem, mas não sabem as origens, e por isso que eu comecei falando de origem. Eu queria e quero deixar isso muito específico para vocês, porém sem amarras. Mas é interessante da gente pensar isso. Nós somos pesquisadores, a gente costuma olhar vários lados, mas você, como eu disse, tem uma origem, tem um princípio, e dali é que os ramos se ramificam, né? Dali os ramos vão para frente e a gente joga a luz em cima disso. E eu dizia que é muito profícua essa produção dessa literatura para explicar justamente toda essa desenvoltura, esse desenvolvimento que nós temos na nossa sociedade brasileira, de todas as religiões, e principalmente a nossa, que ainda há sim e vai haver durante muito tempo, porque é uma coisa arraigada e cultural dentro das pessoas. Isso está dentro das pessoas. Por mais que você esclareça, esmiúce, como recentemente houve atos de cerceamento, de combate, de preconceito, de racismo em torno da religião, existe sim. E vai ser difícil tirar isso do coletivo, né? O inconsciente coletivo tem isso. Se combate o tempo todo, se fala muito, se escreve a respeito, mas ainda se tem todo um trabalho, e isso ainda vai levar muito tempo para que se tire isso do inconsciente coletivo. Como há também, por exemplo, o cristianismo, que tem aí também 2.000, 3.000 anos por aí, de batalha, porque Jesus Cristo, como costuma se dizer, também não agradou todo mundo. Então isso fica no inconsciente coletivo, por mais que você esclareça, por mais que você fale. O país, o Brasil como um todo, ele também é jovem, tem 500 e poucos anos, 520 anos, é isso, não é isso? 520 anos. Então,
perto da Europa, perto da África, que é um continente. A Europa também é um continente e o Brasil é quase que um continente, porque da América do Sul é o maior. Mas ele tem apenas 520 anos. Perto da velha Europa, perto da África, que são dois continentes com muito mais tempo de contagem, vamos dizer assim, do que nós. E nós somos um país surgido a partir da miscigenação. Isso é bem verdade. E a miscigenação vem também através da religião, por meio da religião. E a nossa origem, como eu disse, a gente vem trazendo da África há muito tempo, né? Desde o início, desde a origem. Por que se fala que a tia Ciata, quando promovia aqueles batuques na casa dela no Rio de Janeiro, era chamada de Pequena África, porque ali ela reunia todo mundo. E o candomblé, ele é isso. No xirê, você tem um pouquinho de cada nação africana. O xirê, que quer dizer brincadeira, mas é uma brincadeira séria, porque aquela dança inicial e depois cada rum que vai se dar em cada orixá representa a África. É uma pequena África também, porque você tem de Ijexá, de Oió, de Queto. Então você tem um pouco de cada orixá, de cada origem, de cada povo. Se é entoada, você traz isso. Então, origem é o começo de tudo. E por que se sauda todos os mais velhos? Porque os ascendentes vieram primeiro. E essa origem é que se perpetua depois, de uma maneira ou de outra. Isso é assunto para muito mais tempo, para muito mais coisa. Mas eu já fico satisfeita de ter colocado aí uma sementinha na sua cabeça. Pense sobre isso, vá atrás dos nossos autores. Tudo tem um porquê, tudo tem uma origem, um início, um começo. Pense nisso e nos ajude a perpetuar as coisas boas, porque assim a gente consegue ir, entre aspas, limpando essas arestas que ficam. Eu vou ficando por aqui, agradecendo muito a todos vocês e, por favor, entre em contato. Vamos fazer parcerias também. Muito obrigada e um bom final de semana para todos. Que a semana continua. E na próxima quarta-feira nós estamos aqui novamente. Um abraço e até lá. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.